Queridos amigos, sejam bem-vindos ao podcast Visão Espírita. Hoje vamos falar dos antecedentes do cristianismo, as religiões não cristãs, parte 4, o budismo. Como dito na parte 1, os nossos objetivos são identificar nos mensageiros das diferentes religiões os porta-vozes de Jesus no planeta, e apresentar as principais características do hinduísmo e do budismo. Já falamos nos episódios anteriores do hinduísmo e hoje falaremos do budismo. Budismo. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, que viveu entre 560 a 480 anos antes de Cristo. O Buda, que significa o iluminado, Gautama, era filho de um rajá indiano e até a idade adulta viveu no palácio compartilhando as vantagens materiais destinadas à nobreza. O budismo apareceu na mesma época que o janaísmo, mas sempre teve papel mais significativo. Conta-se que Buda, ao percorrer o país em certa ocasião, encontrou os mendigos, os enfermos, os desditosos. Confrangeu-se-lhe o coração e certa noite deixou seu palácio no esplendor de uma festa para compartilhar a sorte dos desgraçados. Foi no trato com as pessoas sofredoras e vivendo em contato com a natureza que Buda encontrou a inspiração para organizar a sua doutrina. Começou por combater as superstições e os sacrifícios. A seus discípulos nada ensinou sobre Deus, porque eles não podiam formar de Deus uma ideia justa e precisa. Mas declarou que a alma renascia constantemente até a completa depuração de suas impurezas. Liberta do cárcere corporal, iria para o Nirvana, que é a completa tranquilidade do espírito. Ensinava que a miséria humana tem origem nas ambições egoísticas. O hinduísmo e o budismo têm como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. Para Buda, o ser humano está preso a uma série de renascimentos. E como todas as ações têm consequências, o que determina o karma são os pensamentos, palavras e atos. Para o budismo, o homem colhe o que plantou, não existindo um destino cego, nem uma divina providência. Uma existência está inexoravelmente presa à outra. No entanto, ao longo de uma série de renascimentos, encontra um homem a passagem, a porta para a salvação, para a perfeição ou nirvana, palavra que significa apagar. A busca pelo nirvana é meta primordial budista, uma vez que essa doutrina ensina que, durante a reencarnação, que não há uma verdadeira autonomia. Tudo é transitório e pleno de sofrimento. Com o nirvana, a pessoa alcança uma vida sem sofrimento, de iluminação espiritual, em que o karma e a necessidade de renascimento já não mais existiriam. Com a morte de Buda, surgiram divergências entre os discípulos a respeito da interpretação dos ensinos búdicos. Assim, por volta de 380 anos antes de Cristo, realizou-se um concílio que provocou uma cisão entre os monges conservadores e os monges liberais, constituindo-se em diferentes correntes de organização religiosa. Os ensinamentos de Buda podem ser resumidos no seguinte: a lei do karma. Para Buda, enquanto a pessoa não atingir o nirvana, estará escravizada à necessidade da reencarnação. Como todas as ações humanas têm consequências, é preciso que a pessoa aprenda a se depurar pelos renascimentos sucessivos. O outro ensinamento é sobre a visão da humanidade. O budismo não aceita a ideia de uma alma individual e eterna, como é difundida nas tradições hindus. O fato de o ser humano achar que é um eu ou que tem uma alma reflete ignorância, e essa ignorância pode lhe trazer graves consequências.
uma vez que cria o desejo e o desejo que cria o karma. A alma, para o budismo, é algo tão fugaz como qualquer coisa que existe no mundo. E por fim, uma outra ideia do budismo é sobre as 4 nobres verdades do sofrimento. Fazem parte do sermão de Benares proferido por Buda. As 4 nobres verdades são: tudo é sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. O sofrimento cessa quando cessa o desejo. Só assim se segue o caminho das 8 vias, que são elas: perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço, perfeita atenção e perfeita contemplação. O budismo mantém atualmente 2 tendências principais: a Theravada, a escola dos antigos monges, que enfatiza a salvação individual pela meditação, sendo predominante no sul da Ásia, na Birmânia, Tailândia, Sri Lanka, Laos e Camboja. E a Mahayana, o grande veículo que ensina a ser possível a salvação das pessoas. Essa escola é mais encontrada no norte da Ásia, na China, Japão, Mongólia, Tibete, Coreia e Vietnã. Na China surgiu o Zen Budismo, uma derivação da escola Mahayana, que dá ênfase à meditação como forma para alcançar a iluminação e, consequentemente, alcançar o Nirvana. Atualmente, o Zen Budismo é mais praticado no Japão, onde existe cerca de 20 mil templos e 5 milhões de adeptos. Muito legal, né? Agora, nos próximos episódios, dando sequência aos antecedentes do cristianismo, vamos apresentar as principais características do taoísmo e do confucionismo, do islamismo e do zoroastrismo, do shintoísmo e das religiões primais. É entendendo o passado que compreenderemos o presente e projetamos o nosso futuro. Muita paz a todos!